Olá, eu sou o professor Marcos Sorrilha, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Afinal de contas, o que é a liberdade? Pessoal, o negócio é o seguinte, por indicação do meu pai, eu fui assistir uma série nova da Netflix chamada Dia Zero, que é protagonizada pelo Robert De Niro. Claro que ele me indicou essa série para falar sobre os possíveis paralelos que existem entre a história que está sendo contada ali e a realidade da política americana nos dias de hoje. E é verdade, existem sim alguns paralelos que são possíveis de serem feitos, mas o meu interesse de gravar esse vídeo hoje aqui para vocês é sobre uma discussão que existe a respeito de uma citação ao Benjamin Franklin que é feita na série e que o Robert De Niro, que representa na série um ex-presidente norte-americano chamado George Mullen, sobre o que significa liberdade, o que os pais fundadores queriam dizer quando usavam o termo liberdade. E esse é um tema que eu gosto bastante porque foi uma das questões que me levaram a desenvolver o meu primeiro projeto de pós-doutorado, que era tentar entender o que os pais fundadores entendiam por liberdade. Então eu vou comentar sobre a série, sobre os paralelos que existem entre ela e a política atual norte-americana, mas também fazer essa discussão um pouco mais profunda sobre o significado de liberdade para os pais fundadores dos Estados Unidos, beleza? Então, se esse tema te interessa e você pretende ficar até o final do vídeo, já deixa o like agora, garanta o seu like agora, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrito, e considere se transformar num membro apoiador aqui do canal. Um membro apoiador, por menos de $1 por mês, ele garante o acesso a conteúdos exclusivos para membros do canal, além de assistirem aos vídeos com antecedência e uma série de outras vantagens. Beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, quais são os paralelos com a política atual que fizeram com que meu pai me indicasse essa série? A primeira que salta aos olhos é o fato do Robert De Niro fazer o papel de um ex-presidente chamado George Mullen, que é um ex-presidente já idoso, com alguns problemas cognitivos, né, de cognição mental, e que desiste de concorrer à reeleição, abrindo portas para que a sua vice, a presidente Mitchell, se eleja. Ela que é na série representada por uma mulher preta. Então, passa a ideia de que a Netflix produziu essa série pensando num cenário em que o Joe Biden desistiria, a Kamala Harris assumiria e se tornaria a presidente dos Estados Unidos, o que não aconteceu porque o Donald Trump venceu. Agora, além disso, há também a questão do aumento das tensões entre Rússia e Estados Unidos, que na série, diferente do que a gente vê acontecer nos dias de hoje, são vistas como potências inimigas e que uma potencialmente querendo causar o mal da outra. E o pano de fundo da discussão da série, e que também traz uma relação com a política americana atual, é justamente o papel das big techs e dos grandes bilionários na condução da política nacional, do poder que eles têm de alimentar a polarização e também o divisionismo na sociedade americana. Paralelamente a isso, acontece a resposta que o Estado dá a essa dimensão de uma sociedade cada vez mais polarizada, em que os crimes cibernéticos começam a se tornar cada vez mais cruciais para a garantia da unidade nos Estados Unidos, que é justamente a questão da atuação do Estado. Até que ponto o Estado pode cruzar algumas linhas da lei, algumas linhas estabelecidas pela Constituição para garantir a unidade. É interessante que na série existem alguns paralelos históricos que são estabelecidos com a própria dissolução, né, da instituição do habeas corpus durante a Guerra Civil, que foi feita pelo Abraham Lincoln, o que é definitivamente contrário ao que diz a Constituição. E também paralelos com as políticas adotadas no governo do Franklin Delano Roosevelt durante a Segunda Guerra Mundial, que levaram inclusive ao encarceramento de nipo-americanos em território norte-americano, em campos de concentração, um tema que eu já tratei inclusive aqui no canal. E é justamente no bojo dessas discussões sobre até onde o Estado pode ir, quais linhas ele pode cruzar para garantir a união e a defesa da segurança das pessoas, é que surge essa discussão sobre o que se entende
por liberdade. Porque uma das personagens que aparece na série, ela vai justamente acusar o governo de estar cruzando essas linhas, citando uma frase do Benjamin Franklin. E a frase em questão do Benjamin Franklin é essa daqui: aqueles que abririam mão da liberdade essencial para obter um pouco de segurança temporária não merecem nem liberdade nem segurança. O interessante dessa frase é que na versão original em inglês, a palavra utilizada para se referir à liberdade é liberty e não freedom. Para quem lê essa frase hoje, no século XXI, o termo liberty e freedom são utilizados quase como sinônimo, mas não para os pais fundadores. Existia uma diferença bastante concreta em o que era freedom e o que era liberty. E é justamente isso o que o presidente George Mullin vai alertar a outra personagem. Ele vai dizer o seguinte, eu anotei aqui: freedom permite que gente como você faça o que quiser. Liberty é o que protege todos nós de gente como você. Então vejam só, liberty seria a liberdade civil e freedom seria a liberdade pessoal, a liberdade individual. Isso é muito interessante então, porque se a gente for olhar a Declaração de Independência dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, toda vez que se refere à liberdade e à busca pela liberdade, ele se refere a ela no sentido de liberty, nas liberdades civis. E é muito interessante que no parágrafo em que ele estabelece a liberdade como um dos direitos dos americanos, o Jefferson escreve o seguinte, vou pegar aqui para vocês. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados por seu Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade, liberty, e a busca da felicidade. E que, para garantir esses direitos, o governo são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Então, quando ele se refere à liberdade, ele está falando e diz que cabem aos homens construir governos que servirão para garantir que tais liberdades sejam respeitadas. Ele está falando isso dentro de uma dimensão política, civil e não necessariamente individual. No caso da independência dos Estados Unidos, no conjunto do que se entendia, as pessoas que tinham acesso à liberty estavam os homens brancos e não os escravos. Então o Robert De Niro está certo ao dizer que aquilo que o Benjamin Franklin mencionava por liberdade estava relacionado à liberdade civil. E a gente encontra, inclusive, respaldo na historiografia. Existe um dos clássicos da historiografia americana sobre o período colonial, que foi escrito pelo autor Michael Rosbeck, chamado The Complete Colonial Gentleman, Cultural Legitimacy in Plantation America. Ele vai dizer que liberty, no século XVIII, significava uma metáfora para um conjunto de imunidades e direitos específicos existentes ao longo de um contínuo, com diferentes porções desse espectro disponíveis para diferentes níveis sociais. Inclusive, outro historiador bastante famoso, responsável por organizar várias obras do Thomas Jefferson, o Peter Onuf, comentando inclusive essa passagem do livro do Michael Rosbeck, vai dizer o seguinte: liberty no início da era moderna era uma relação social entre os desiguais, e não uma ideia abstrata imanentemente transcendente dos direitos universais. Então percebam que liberty, nesse caso, é um conceito que é estabelecido entre um grupo de pessoas sobre as liberdades que aquelas pessoas, os direitos que aquelas pessoas poderiam usufruir dentro da sociedade, e não na liberdade individual, no sentido mais vinculado aos direitos naturais, como foi apenas consagrado depois do século XVIII. E claro, eu não poderia encerrar esse vídeo sem mencionar esse livro aqui do Eric Foner, chamado A História da Liberdade Americana, em que ele vai falar pra gente, justamente na introdução do livro, o seguinte: os entendimentos americanos sobre a liberdade mudaram muitas vezes, mas o próprio debate tem tendido a se concentrar em certas dimensões do conceito. Essa história determinou quais elementos da liberdade escolhi para focar ao longo do livro. Uma dimensão crítica é a liberdade política, ou o direito de participar dos assuntos públicos. A narrativa começa com a Revolução Americana, quando o entendimento predominante de liberdade girava em torno do direito de uma comunidade à autodeterminação política, né? Então, a liberdade tem um sentido muito mais voltado para o sentido comunitário,
humanitário, o que o Robert De Niro vai chamar de liberdade civil. Bom, essa é a vida de um historiador, meio de uma série, descansando e se recuperando de uma gripe no carnaval, a gente pesca essas referências históricas e essas discussões que são mais profundas do que parecem. Sim, no inglês existem duas palavras para se denominar liberdade, liberty e freedom, e não, elas nem sempre significaram as mesmas coisas. Como bem definiu o Robert De Niro, o presidente George Mullen, na série Dia Zero, a liberty se refere a uma liberdade civil e a freedom se refere a uma liberdade individual. No caso da famigerada frase do Benjamin Franklin, mencionada na série, sim, ele se referia às liberdades civis. E sim, o que o George Mullen fez na série foi infringir a liberdade civil para a garantia de um bem maior, coisa que o Benjamin Franklin não era exatamente favorável. Beleza? Me diga aí que vocês gostaram dessa análise conceitual, filosófica, a partir de filmes e séries que tratam da política e da história dos Estados Unidos? Se sim, escrevam nos comentários que eu volto aqui com outras ideias sobre isso. Ah, e deixem ideias do que eu posso refletir a partir de alguma série ou algum filme sobre a política dos Estados Unidos. Beleza? Se você chegou até aqui é porque você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita, e considere se transformar num membro apoiador aqui do canal. Beleza? Nos vemos no próximo. See ya!